O que acontece por trás das telas dos maiores perfis de fofoca e entretenimento do Brasil. Hoje a gente vai tentar entender uma teia bem complexa, que, segundo as fontes que analisamos, conecta o mundo do entretenimento, da política e até do crime organizado. A gente vai mergulhar num fenômeno que essas fontes chamam de narcoativismo, olhando de perto os casos da página Choquei e da agência MAI de 8. E tudo começa com um número. Um número que, olha, é até difícil de imaginar. 260 bilhões de reais. De acordo com as fontes, essa cifra astronômica é o ponto de partida de uma investigação da Polícia Federal sobre um suposto esquema de proporções gigantescas. Tá, mas de onde viria tanto dinheiro assim? A apuração sugere que essa fortuna toda seria o resultado de uma operação imensa de lavagem de dinheiro para o narcotráfico. E o mais chocante é que, supostamente, o esquema envolve algumas das figuras mais conhecidas da internet no Brasil. Vamos então para o epicentro dessa história. As fontes descrevem um evento bem dramático que serve como ponto de partida para a gente entender tudo isso. Uma mega operação da polícia que basicamente abalou as estruturas do mundo digital. Pensem na cena. 15 de abril de 2026. A Polícia Federal lança a Operação Narcofluxo. As fontes descrevem essa operação como um golpe supercoordenado para desarticular uma organização criminosa enorme, com prisões e apreensões acontecendo ao mesmo tempo em vários cantos do país. E quem eram os alvos? Bom, como a gente pode ver, não eram pessoas desconhecidas, muito pelo contrário. Estamos falando do dono de uma das maiores páginas de redes sociais do Brasil e de dois artistas de funk que têm milhões e milhões de seguidores. De repente, o mundo do entretenimento foi parar no centro do furacão. A acusação central da investigação era gravíssima. A suspeita era de que essa rede de influenciadores e artistas funcionava, na prática, como um braço financeiro para lavar dinheiro da facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital. A grande pergunta que fica é: como é que uma página de fofocas que parece inofensiva se conecta com um esquema bilionário de lavagem de dinheiro? As fontes indicam que a resposta está numa estrutura muito maior e mais organizada do que a gente imagina. A morte trágica de Jéssica Vitória, uma jovem que foi vítima de fake news, acabou sendo um ponto de virada. Pessoas famosas como o humorista Whindersson Nunes começaram a fazer umas perguntas bem incômodas. Quem é que comanda de verdade essa máquina de criar e destruir reputações? E talvez mais importante, quem é que lucra com tudo isso? As investigações apontam para uma rede chamada Banca Digital. Pensem nela como se fosse um consórcio de mais de 30 páginas de fofoca que, embora pareçam independentes, supostamente agem em conjunto, de forma coordenada. Elas seriam capazes de criar verdadeiros flash mobs digitais, espalhando a mesma narrativa para centenas de milhões de seguidores de uma vez só. E quem estaria no comando dessa rede toda? Este slide aqui ilustra bem a suposta estrutura de poder. No topo da pirâmide, gerenciando essa verdadeira máquina de influência, estaria a agência de talentos Mind 80, apontada como a grande mente por trás de toda essa operação. O caso da Jéssica Vitória é o exemplo mais trágico do poder que essa rede pode ter. A disseminação coordenada de uma mentira, a indiferença aos apelos desesperados da família e o resultado devastador, tudo isso mostra o impacto real que essa indústria do cancelamento pode ter na vida das pessoas. Mas o poder dessa rede, segundo as fontes, não ficava só na fofoca. Vamos ver agora como essa influência era supostamente usada para mudar a cultura e também a política do país. As fontes descrevem uma estratégia com duas frentes de atuação. De um lado, a criação de um suposto monopólio cultural, com os artistas da agência dominando as premiações de cena musical, e do outro lado, o uso dessa audiência gigantesca como uma arma política, uma verdadeira guilhotina digital para defender aliados e silenciar os críticos do governo. E este alinhamento político não era nenhum segredo. Pelo contrário, era explícito. Em uma declaração, o próprio dono da Choquei teria admitido que o objetivo da página era, sim, usar seu alcance imenso para influenciar o resultado das eleições e impedir a reeleição da oposição. E as conexões, ao que tudo indica, não eram só ideológicas, eram também financeiras. As fontes apontam que a agência Mind 8 teria recebido cerca de R$ 1 milhão em contratos com o governo federal. Isso adiciona mais uma camada financeira, à sua suposta atuação política. Então, controle de mídia, influência cultural, alinhamento político, como a gente pode chamar essa estrutura toda? As fontes que a gente analisou dão um nome para esse fenômeno, um conceito que amarra todas essas pontas soltas. E o nome é narcoativismo.
A definição é muito importante para a gente entender a gravidade da situação. Não se trata só do crime em si, mas de um esforço deliberado para, digamos, reprogramar a nossa percepção da realidade para inverter os conceitos de certo e errado na sociedade. E como essa ideologia funciona na prática? Segundo a análise, ela se apoia em 2 pilares. O primeiro é a narcocultura, que é essa estética que glorifica a riqueza e o poder que vem do crime. O segundo é uma inversão de narrativa na mídia que sistematicamente apresenta o criminoso como uma vítima e as forças da lei como os vilões. Olha, tudo isso pode parecer meio teórico, né? Mas qual é o impacto no mundo real dessa suposta reprogramação da nossa percepção? Onde é que a gente consegue ver as consequências disso na prática? Uma das fontes traz um exemplo que ilustra, de uma forma, chocante, essa inversão de valores. Em um programa de TV, fizeram uma enquete com a seguinte pergunta: no hospital, quem deveria ser salvo primeiro, um policial ou um criminoso, os 2 feridos? O resultado é alarmante. 75% do público votou para salvar o criminoso. Este slide aqui resume o ecossistema completo do narcoativismo como descrito nas fontes. Nós temos os agentes, o método, o financiamento e, claro, o objetivo final. É uma teia que conecta o mundo digital a interesses políticos e criminosos, supostamente financiada por uma mistura de verbas legais e ilegais. E no fim, a análise nos deixa com uma pergunta que vai muito além das telas e entra na nossa vida. Ao consumir cultura, ao dar um like, ao compartilhar um post, onde a gente traça a linha entre o que é só entretenimento e o que é cumplicidade com a normalização de valores que podem, no final das contas, minar as bases da nossa sociedade? Fica aí a reflexão.